Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo 16 e o versículo 23. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Repreendeu quem? Pedro. Repreendeu quem? Pedro. Para trás de mim. Satanás. Para trás de mim. Satanás. Qual é o nome dele? Pedro. Quem ele estava repreendendo? Satanás. Quem ele mandou embora? Não, calma aí. Quem ele estava repreendendo? Pedro. Não é isso que você está lendo ali? E virando-se Jesus, repreendeu? E disse o quê? São duas pessoas ou é a mesma pessoa aqui, gente? Hã? Fala para alguém perto de você que é muito inteligente. Fala assim, Pedro é Pedro. Satanás é Satanás. Fala, ó, tem gente que tem cara de Satanás. Dá lugar para Satanás. Mas não é Satanás. Fala, Pedro é Pedro. Satanás é Satanás. Alguma dúvida com isso ou não? Virando-se Jesus, repreendeu quem? E disse o quê? Para trás de mim. Para trás de mim? Aí ele continua descrevendo não Pedro, mas Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Fala alto, diabo saia, pessoas fiquem. Eu acho que você consegue falar mais alto isso, diabo saia, pessoas fiquem. Olha para o irmão que está do teu lado aí, se você tiver intimidade, pode até botar a mão na cabeça e falar, diabo sai. Mas segura na mão dele e fala, mas você pode ficar. Fala, gente pode ficar. Fala, gente fica. Mas Satanás vaza. Deus, obrigado por esse culto. Obrigado por essa mensagem. Que quando essa palavra terminar, possamos estar mais crentes do que quando aqui chegamos. E o teu nome ser glorificado em nós. Quem concorda, diga amém. Amém. Sente-se, por favor. De volta ao lar. Até quando você é teu pastor? Então você precisa entender que o que Deus tem tratado conosco nesses dias e vai continuar tratando, depende que você tenha um bom ouvido a quem você escolheu como pastor. No segundo dia do pastoral, eu falei sobre o lugar de pecador na igreja. Alguém lembra disso ou não? As pessoas ignoram a sua realidade de pecado. As pessoas ignoram como são geradas em pecados, nascidas em pecados e levam uma vida inteira em pecado. Se o pecado não existisse, a morte também não aconteceria. Está todo mundo aqui morrendo, cabelo caindo, outras coisas caindo. Isso é uma marca de morte. Toda hora alguma coisa nossa vai morrendo. Consequência do pecado. O pecado é o grande vilão que a gente abriu a porta, porque se um homem, todos fomos salvos, que é o Cristo, e todo mundo aqui aceita que o sacrifício de Jesus serve para todo mundo, a gente não pode negar que a porta aberta no Jardim do Éden por Adão e Eva trouxe o pecado para todo mundo aqui também. Diabo sai, pessoas ficam. É exatamente o que está acontecendo na vida do apóstolo Pedro, um escolhido. Um escolhido. Pedro faz coisas na Bíblia, e talvez ele seja o discípulo mais citado nas Escrituras, porque a personalidade dele é daquele carentrão. Ele nem faz ideia do que se trata, mas quer dar palpite. Você conhece gente assim? Que tem opinião para tudo, passa um monte de vergonha, mas quer falar. Cara, esse é Pedro. Eu, particularmente, gosto de gente assim.
É melhor você ter alguém que fala logo, que pensa, e mesmo que o pensamento dele seja horrível, mas pelo menos a gente já sabe quem é. Pedro não esconde, Pedro é esse cara. Pedro é o cara que, quando Jesus diz para ele, depois de uma noite inteira de pescaria, que ele deveria lançar a rede mais uma vez, depois de ter ido para o mar alto, ele diz para Jesus, sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Com outras palavras, ele estava dizendo, eu sou pescador e sei que não adianta, porque eu fiquei a noite toda trabalhando aqui, mas eu acabei de ouvir o Senhor pregar, a tua palavra é boa, trouxe fé para o meu coração. Eu só vou fazer isso, não é porque eu acredito que tem peixe aqui não, porque tudo que eu podia fazer para saber que não tem peixe, eu já fiz. Mas sobre a tua palavra eu lanço. E ele lança, e imediatamente ele tem a maior pescaria da vida dele. Esse é o Pedro. Só que ao mesmo tempo que esse cara está maravilhado por ter confiado na palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele manda Jesus embora. Quando a pescaria acontece e o barco dele fica cheio, ele chama Jesus e fala, o senhor tem que ir embora, porque eu sou pecador. O senhor tem que ir embora. Um homem santo como o senhor não pode ficar perto de mim. O senhor tem que ir embora. O mesmo cara que estava confiando na palavra de Jesus para ter uma pesca maravilhosa, agora tem problema de acreditar na palavra de Jesus para que Jesus pudesse purificar um pecador. Então ele diz, o senhor tem que ir embora. E eu amo Jesus, porque Jesus olha para o Pedro e fala, fica tranquilo, o que eu fiz com você hoje, daqui por diante você vai fazer com os outros, porque daqui por diante você vai ser pescador de homens. Mas esse Pedro é esse cara que toda hora a gente vê coisas acontecendo com ele. Jesus vai dizer, depois de uma multidão ter ido embora, para os 12 também indo embora. Os 11 ficam calados, mas o Pedro se manifesta e diz, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Uau! Em outro momento, Jesus pergunta o que os homens dizem sobre mim, e ninguém tem resposta para dar, mas o Pedrão levanta e diz, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele termina de dizer isso, é o contexto do que você acabou de ler, e talvez isso é o escândalo, porque ele acabou de fazer um maior golaço, ele acabou de dizer que Jesus é o Cristo, e a partir disso Jesus revela a igreja dele, porque ele diz, sim, eu digo que você é Pedro, um pedaço da pedra, mas eu, Petro, Jesus, a rocha, a pedra de esquina que a igreja foi edificada sobre mim edificarei a minha igreja. Isso é fantástico. Jesus diz, olha, não diz para ninguém, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está em você. Que legal! Quando essa conversa termina, Pedro empolgado, porque acabou de ser usado pelo Espírito, e acabou de dar um spoiler para todo mundo de revelação de quem Jesus é. Pedro agora começa com essa conversa. Ele chama Jesus à parte, e a parte dos outros apóstolos, ele chama Jesus e começa a dizer, Senhor, que a cruz nunca aconteça. Que o Senhor nunca seja sacrificado pelos nossos pecados, que a dor do Calvário não te alcance, que o Senhor fique livre de todo mal. E Jesus sabe que aquela conversa ali não é de gente, é de demônio. E aí Jesus vai ter a maturidade que eu oro para que a gente como igreja passe a ter, de discernir que espírito é esse que está falando na boca de alguém. Isso aqui não é só coisa de Jesus, você vai lembrar de Jó. Quando o diabo tenta Jó pela primeira vez, Jó perde tudo, mas continua crente. E aí o diabo vai até a presença de Deus, e na presença de Deus, Deus diz para o diabo, você viu lá? O meu servo ainda retém a sua integridade. O diabo ouve aquilo e fica tão zangado, porque Jó ainda retém a integridade, que na sequência do capítulo você vai ver a mulher de Jó chamando Jó para uma conversa, e o que ela diz na boca dela? Ainda retém a sua integridade? Se você está lendo a Bíblia, você vai perceber que essa conversa não começou na boca da mulher do Jó. Essa conversa começou na boca do diabo. É o diabo que fica entalado com o que Deus falou. Jó ainda é íntegro. E logo depois, na boca da mulher do Jó, está aquilo que o diabo acabou de tomar na cara. E Jó é um cara lúcido, crente, conhece a mulher que casou, e em vez de ele falar, sai daqui mulher, porque eu não quero mais nada com você, porque você passou a falar loucura, o que ele diz para ela? Como uma doida? Tu fala. Jó não tinha participado de culto de libertação ainda, Cristo ainda não tinha aparecido na sinagoga botando os demônios para fora, então ele diz, eu não sei qual o nome que é, mas a minha mulher eu sei que não é, porque o que você está dizendo não é a minha mulher que está falando. Jó discerniu. Está comigo ou não?
O que Jesus está fazendo nessa amizade com um amigo que acabou de ser usado para revelar quem ele é discernir o que está acontecendo. E ele olha para Pedro e diz exatamente o que é. Para trás de mim, Satanás. Com outras palavras, ele está dizendo em alto bom som isso aqui. Pedro vai ficar, gente. Quem vai embora é o diabo. Não. Pedro fica, o diabo sai. Eu cresci num contexto de igreja complicado. Você sabe que se tem gente, tem problema. E tem problema porque tem gente. É gente que dá problema. Anjo nunca arruma problema na igreja. Anjo não peca, anjo não faz fofoca, anjo não divide, anjo não fica de cara feia para ninguém. Anjo não arruma ideia com ninguém. Problemas são sempre envolvendo gente. É sempre envolvendo pessoas. É sempre tendo pessoas, e se relacionar com pessoas gera desgaste. Ainda mais quando você vê agora, está na temporada Big Brother Brasil, você tem dúvida que vai ter treta? Você tem dúvida que vai ter problema? E não precisa armar não, é só botar gente no mesmo lugar e deixar. Gente no mesmo lugar, sem Deus e sem o Espírito de Deus para trazer comunhão, e isso é uma bomba armada que qualquer hora estoura. E aí na igreja que eu fui criado, o pessoal tinha muita espiritualidade, mas muito pouco maturidade emocional para relacionamentos. Então, de vez em quando, o vaso começava a profetizar. Vou passar a peneira. Olha aí, igreja. Eu vi, hein, um anjo com a espada ali na porta. E ele está dizendo que vai cortar. E eu via, ele cortando. Aí o outro vinha, eu vi um anjo, e era uma igreja de muitos pedreiros, então a visão tinha a ver com o que o cara vivia na vida. Então era prumo, pode lembrar, era prumo, era linha esticada e era peneira. Dá para entender a visão, não dá? O cara trabalhava com peneiro o dia inteiro, ele ia ver o que da noite no culto. Então o cara vinha com o papo da peneira, e não quero escandalizar ninguém não, irmão, mas é da onde eu vim. Então o cara vinha, vai passar uma peneira aqui. E eu sempre fiquei escandalizado com o papo da peneira, sabe por quê? Porque quando a peneira passava, os meus irmãos que eu amava tinham ido embora. E a igreja continuava PPP, pobre, pequena e problemática. Só que agora, sem exercitar perdão, vivendo a deslealdade de falar de quem foi e de quem ficou, e não crescendo em nada, pelo contrário, empobrecendo, escandalizando, se perdendo e todo mundo ficando aleijado pelo resto da vida. Nunca entrou na minha cabeça a ideia de que a peneira de Deus ia tirar pessoas. Sempre ficou na minha cabeça a ideia bíblica que a peneira de Deus vai tirar o diabo. E não é isso que a Bíblia diz? Humilhai-vos, pois, perante o Senhor. A Bíblia não diz resistir o diabo e ele... Então eu quero falar uma coisa para você, você precisa escolher gente. Primeiro porque você só fica melhor como gente escolhendo gente. Amém ou não amém? Segundo, se tem alguém que tem que ir embora, não é pessoas, é o diabo. Pastor, mas meu marido é o diabo. Não, não é não, teu marido é gente boa. Ele não tem que fazer a mala ir embora, quem tem que ir embora é o diabo que está usando gente na tua casa. Pode ficar casado. Meu filho, não, teu filho não precisa ir embora, não, é só o diabo. A gente precisa, em autoridade no Espírito, entender isso, que igreja é um lugar onde os demônios são expulsos, igreja é um lugar onde os enfermos são curados, mas igreja é um lugar onde a gente escolhe ficar com pessoas. Fala alto, diabo saia. Não, fala com a autoridade de quem recebeu a autoridade para expulsar demônios. Diga, diabo saia. Não, fala mais alto, diabo saia. Segura na mão de alguém aí, segura com carinho, fala, você fica, tá? Agora a gente precisa pensar em algumas questões. E eu vou falar uma verdade para vocês que o religioso tem dificuldade de entender. O evangelho é incontaminável. O evangelho, eu acho que essa palavra nem existe, mas você vai entender, é insujável. Não,
Nada arranca a pureza da pregação do Evangelho e da fé. Tanto que nada faz isso, que Jesus, ensinando a respeito de escândalo, ele deixa claro que os escândalos são praticamente inevitáveis. Mas ele dá uma dica, ele diz, olha, certamente haverá escândalos, mas ai de quem vier. É tão louco a ideia de que ele diz, se alguém escandalizar um dos meus pequeninos, melhor fora ter pego uma corda, amarrado no pescoço, pegado uma pedra e se lançar ao mar, do que ter gerado o escândalo. Mas ele não fala da ideia de que qualquer escândalo de alguém no meio da gente que peca vai fazer com que a igreja pare, que os milagres cessem, que a vontade de crer e acreditar continue. Eu falava durante o pastoral que os pastores que me apacentavam me incentivavam à imoralidade sexual. Isso não me impediu de casar virgem. Eu fui secretário de finanças de igreja por um tempo e eu via pessoas roubando as ofertas dos irmãos. Isso não me fez um pastor ladrão. Eu fui enganado, traído e magoado na igreja. Isso não me fez desistir de pessoas, porque o Evangelho é imparável. Eu amo Jesus porque a minha referência é Jesus. E Jesus diz para o mesmo Pedro, nesse mesmo capítulo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E ele explica que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja porque a igreja foi edificada sobre a rocha. Ele diz, você é Pedro, um pedaço de pedra, mas sobre a rocha eu edificarei em minha igreja. O que pode vir ao chão se for edificado sobre Jesus? Isso é tão sério que você foi magoado, enganado, traído e continua onde? Na fé. Quebrado, magoado, sangrando, arrebentado, escabriado, preocupado e continua onde? Na fé. E alguém diz, o que é isso? O que tem? Porque o fundamento da igreja não é o pastor. O fundamento da igreja não é o meu irmão que está do meu lado. O fundamento da minha igreja é e sempre será o Cristo de Hebreus 13:8. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda, ele permanece. Agora, vamos jogar limpo? Por quê? Pessoas ficam e diabo sai, porque não tem evangelho sem pessoas. Ele não mandou, vai lá e faça discípulos no meio dos anjos. Ele não diz, vai lá e pregue no céu. Ele diz, vai em todas as tribos. Quando fala tribo, irmão, pensa nisso. Maconheiro, prostituta, lerdo, acelerado, branco, preto, careca, gordo, o cara que vai ser canelinha de fogo, o cara que vai ser batisbré, tá tudo no bolo. Agora, olha para Jesus. Entre eles tem um apóstolo que ora para que pessoas sejam assassinadas em massa. Você já leu? João, que a gente depois lê dizendo, nossa, olha como ele é amoroso, que escreve as cartinhas, dizendo, filhinhos, não pequeis. Esse cara nos evangelhos, um dia quando ele quer hospedar em Samaria e não dão para eles uma hospedagem para eles ficarem, ele vira para Jesus e propõe a doideira de, posso orar para que Deus mande os anjos dele e matem todo mundo aqui? Esse cara que está expulsando demônio, profetizando, pregando, tem homicídio na alma. Mas acredita, ele continuou aqui. Quem saiu? O diabo. E o João? Ficou. Entre os apóstolos tem um cara, e esse cara eu estou falando muito dele hoje, o Pedrão, que junto com outro amigo dele, Parça, Judas, andaram por 3 anos e meio, expulsando demônio, batizando pessoas, pregando evangelho, curando os enfermos, e quando Jesus disse, gente, vai lá comprar espada, os dois levantam o vestido e falam, precisa não, a gente sempre andou armado. Você imagina alguém que vem para o culto e continua andando armado? Eu não imagino, eu conheço, tem uns 10 aqui. O cara andou e Jesus nunca tirou dele a arma, Jesus deixou que o evangelho tirasse, porque quem vai sair é o diabo e as pessoas, elas vão ficar.
Eu amo Jesus, porque um dia Jesus está sentado no meio de pecadores, e talvez é onde a nossa conversa vai chegar, e os fariseus têm problema, porque os fariseus veem Jesus sentado com pecadores e diz a Jesus: não é possível que o senhor não sabe com quem o senhor está sentado, não é possível que o senhor não sabe com quem o senhor está andando, não é possível que o senhor não sabe com quem está conversando. E aí eles chamam Jesus no sapatinho para tentar explicar para Jesus que com quem eles estão é um problema, porque Jesus está sentado no meio de gente que não presta. E isso aqui não é legalidade para andar com quem não presta, porque a história que eu vou contar na sequência vai explicar que esses pecadores são nós. Esses pecadores é a igreja. Esses pecadores não é o cara que escolheu viver uma vida deliberada para o pecado, é o cara que reconhece pecado em arrependimento, senta, ouve, só que quem viu ele transformado não acredita e continua avaliando ele pela vida errada. Mas no meio desse contexto todo, Jesus fala uma verdade que a gente precisa lembrar o tempo todo na igreja. Qual? O médico não veio para os sãos, o médico veio para os doentes. É você ir para o Joca querendo achar gente lá feliz. É você querer ir para a posse, lá na emergência, querer achar gente sarada. É você querer ir para o cemitério e achar alguém contando piada e fazendo um comedy club lá. Não, quando você vai para o cemitério, quando você vai para o hospital, você já sabe, ou você vai achar morto, ou você vai achar doente, porque esse lugar não é o lugar. E ninguém fica escandalizado dentro do hospital quando alguém de branco, um médico passa com o instrumento de trabalho dele, ninguém fala: nossa, um médico por aqui. Não, tu olha o médico e fala: faz sentido o médico por aqui. O escândalo é quando você está no hospital, procura médico e não acha, é isso ou não é? Você acha de verdade que Jesus vai ver um monte de doente e não vai botar a cara dizendo: eu sou a cura? Você acha de verdade que Jesus vai ver um monte de gente quebrada, ferrada, lascada e não vai dizer: oh, eu sou a solução aqui? Você acha de verdade que Jesus não vai ver um monte de gente sedento e não vai dizer para eles: eu sou a água, eu sou a fonte, se você vier a mim beber, eu vou matar a sua sede? Agora, quem tem problema com isso? Quem tem problema com isso são pessoas que não têm problema com o diabo, são pessoas que têm problema com pessoas. Lucas 15. Olha esse texto. Eu sei que todo mundo lê essa história achando que Jesus está contando ela por causa do filho pródigo. Essa história nunca foi sobre o filho pródigo. Essa história é sobre o que eu acabei de falar com você. Jesus sendo indagado por alguém que ele não pode ficar no meio daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não são dignas da companhia dele. E aí Jesus começa a contar uma série de parábolas. De um homem que tinha 100 ovelhas, perde uma e vai atrás. De uma mulher que tinha 10 dracmas, perde uma, varre até encontrar. Mas ele chega na história que a gente gosta demais, que é a do filho pródigo. Só que a história ali não é sobre o filho pródigo e nem sobre o mais velho, a história é sobre o pai. Mas se tem um dos filhos que faz Jesus contar essa história, não é o mais novo. Essa história é contada para fazer a gente entender o mais velho. E é engraçado, porque a gente vai com a historinha, fica emocionado quando o mais novo volta e fica preso na ideia de: esse meu filho estava morto e reviveu. E aí a gente para de ler a Bíblia. Só que a gente precisava ler o final dessa história. A história começa, para mim, no versículo 25 do capítulo 15. Olha o texto. Enquanto isso, o filho mais velho, o filho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, ok? Fala: a casa é dele. Se a casa é dele, a festa está na casa dele, a festa é de quem? Então, coisas que gente com problema com pessoas nunca vai conseguir discernir. Quem é meu pai? De quem é a casa? De quem é a festa? De quem é o irmão? Fala alto. De quem é meu pai? De quem é a casa? De quem é a festa? De quem é o irmão? Gente com problema com pessoas no meio da gente vai ter problema com o pai, vai ter problema com a festa, vai ter problema com a casa, vai ter problema com irmãos. Isso não começa com problema com Deus, isso começa com problema com pessoas. Não. Começa a ter problema com pessoas aqui e vamos esperar.
Já já você está com um problema com Deus. Você vai dizer, eu tenho que ir embora daqui. Não, eu não sinto Deus mais como antes. Ué, o que aconteceu? Problema com o pai. Porque o que o pai tem a ver com o irmão? Nada. Mas quem tem problema com pessoas vai ter problema com o pai. Mais ainda, vai ter problema com a casa. Leia de onde ele veio. Veio do campo. Filho fica no campo ou filho fica na casa? Campo não é lugar do filho, campo é lugar dos servos. Mas ele ficou aonde? No campo. Quando ele chega na casa que é dele, ele deveria sair entrando ou perguntar o que está acontecendo na casa que é dele? Hã? Sim ou não? Mas ele não entra. Olha o que diz o texto. Aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. 26. Então chamou um dos servos. Ele não tem pai? Tem pai ou não tem? Mas está perguntando para quem? Gente com problema com pessoas já não ouve mais o pai. E vai perguntar para quem não tem resposta. Vai tentar conselho com quem não tem intimidade para arrancar ele da dor. O que está acontecendo? Indagou ele. 27. Este informou, teu irmão regressou. Guarda isso. Teu e teu ir. Alguma dúvida com isso? É uma tragédia quando os servos sabem de quem você é filho e quem são seus irmãos. E você, pelas aleijões da vida, começa a olhar para a gente e dizer, não, esse não é meu irmão, esse não é meu pai, essa não é minha casa e essa não é minha festa. Ah, com todo respeito, mas quem vai embora é esse diabo, que disse para mim que esse não é meu pai, esse não é meu irmão, essa não é minha festa e essa não é minha casa. Não sei você, mas hoje eu vim encontrar com meu pai. Ah, hoje eu vim abraçar os meus irmãos. Hoje eu vim fazer festa na minha casa. Teu irmão regressou, teu pai mandou matar o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. 28. Mas o filho mais velho encheu-se de quê? Cara, por que você está com raiva se Deus está restaurando? Por que você está com raiva porque essa pessoa que pecou agora está arrependida e confessa seu pecado? Por que você está com raiva porque agora alguém que a gente sabe que não presta escolheu se render à palavra para Jesus fazer alguma coisa? Fala para alguém perto de você, isso não é coisa do pai. Isso é coisa do diabo. Avisa para ele, diabo sai. Pessoas ficam. Então o pai sai, mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Cara, ele está negando a entrar onde? Qual casa? Fala, na casa dele. Você não conhece gente que tem problema com pessoas que daqui a pouco para de orar? O que o pai tem a ver com isso? Nada, mas ele diz, não estou afim. Não, hoje não. Bíblia hoje não. Orar hoje não. E fica mais endemoniado com o capeta. Se alguém começar a cantar um hino do lado, ele fala, mas eu sei que não é você, é o diabo. Sai. O cara se irou, ficou insatisfeito, ficou chateado e se recusa a entrar na casa que é dele. Não ouve o pai, não quer o irmão, não quer a casa e não quer a festa. Fala para alguém que está perto de você, que vida ruim é sua? Irmão, tem um boi assando na minha casa, música boa tocando na minha casa, o meu irmão voltou, não estou mais sozinho, e o meu pai está feliz como nunca. Eu não sei você, mas quando meu pai ficava feliz, ele me dava dinheiro mais fácil, me abençoava mais fácil. É assim com o teu pai ou é só com o meu? Quando meu pai estava feliz, ele chegava em casa assobiando, eu falava, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu ganho Coca-Cola na hora que eu quiser, doce, eu era gordo, então eu sempre pedi o que eu gostava. Cala sua boca. Vamos dizer, então eu ia lá e falava o que eu queria. O pai está feliz, o irmão está de volta para casa, a festa está rolando e ele está ressentido. Fala para alguém perto de você, gente ressentida tem pai
mas escolhe viver como quem não tem. Gente ressentida tem irmão, mas escolhe viver como se não tem. Fala alto para essa pessoa. Gente ressentida tem casa, mas prefere a rua. Gente ressentida tem uma festa preparada antes de chegar, mas não quer comer e participar dela. Olha o versículo 28, 29, né? Ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. 30. No entanto, chegando em casa, esse teu... esse teu? Ué, ontem era teu irmão, agora só é filho do pai? Ontem era tua família, agora é ele com Deus. Olha a crença do cara. O filho do meu pai não é meu irmão. Quando a gente começa a escolher o diabo em vez das pessoas, os nossos irmãos viram filhos do nosso pai, mas não na nossa família. Pega na mão de alguém aí, pastor, não gosto desse negócio de pegar na mão, o problema é seu, irmão. Você está na igreja, está no culto, só não pega na mão de quem tem cara de encosto porque dá azar. Mas se for uma cara meio crente, já está valendo a pena pegar na mão. Fala, o filho do teu pai é seu irmão. Fala, não manda essa. Que o filho do teu pai não é seu irmão. Porque se o Deus é teu pai, a casa é sua, a festa é sua e os irmãos também. Como é que essa igreja vence? Como é que essa igreja consegue prosperar em escolher pessoas e não o diabo? Como é que a igreja primitiva e Jesus escolheu ficar com um tesoureiro que roubava, com um apóstolo que vivia armado, com outro que tinha homicídio na alma e que quando orava para matar os outros, mas quando era para orar, mesmo dormia? Como é que Jesus andou com tanta gente doente, estragada, e no final escolheu ficar junto? Já parou para pensar nisso? Como que essa igreja primitiva fica junta, mesmo sabendo? E escuta o que eu vou te falar contigo assim. Por que o evangelho é insujável? Porque não tem na Bíblia. Pastor, como é que o senhor sabe que Pedro é esse cara mau caráter? Pastor, como é que o senhor sabe que Judas é esse ladrão? Pastor, como é que o senhor sabe que João é esse homicida? Pastor, como é que você sabe que Maria Madalena foi uma mulher que andou com Jesus, que ofertava para bancar o ministério de Jesus, mas Jesus mandou embora dela 7 demônios? Como que o senhor sabe que a mulher que pegou uma oferta e preparou o corpo de Jesus para a sua morte era pecadora? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você que fica escondendo essa vida safada. A Bíblia nunca escondeu as nossas imperfeições, porque a Bíblia acredita de verdade que o poder de Deus se manifesta e é aperfeiçoado nos pecadores arrependidos. A gente que fica escondendo a Bíblia. A Bíblia está sempre mostrando esse cara que Jesus no final diz: tu me ama, dou-lhe uma. Tu me ama, dou-lhe 2. Tu me ama, dou-lhe 3. Por que ele faz isso? Porque dias atrás esse cara estava dizendo: você conhece Jesus? Eu? Mas você fala igual ele. Ih, tá doido? Mas você é um deles. Eu não. Esse cara estava negando Jesus até a morte. E agora Jesus está perguntando para esse cara: você me ama? E ele diz: o senhor sabe. E aí Jesus está dizendo para ele: então vira pastor na minha igreja.
O cara que andou armado, o cara que tentou matar alguém cortando a orelha fora e pegou a orelha porque tirou, porque se deixa era a cabeça. O cara que negou Jesus na frente de geral, esse cara agora está ouvindo de Jesus dias depois. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o Pai. É o pai que está na porta esperando o filho vacilão voltar, dizendo: esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Corre lá, roupa nova, corre lá, anel no dedo, corre lá, sandália nova, corre lá, chama a música, toca a música, corre lá, assa uma carne. Por quê? Porque Deus trouxe restauração para minha casa. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o Pai. Como que a igreja primitiva conseguiu vencer isso, gente? Leia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Você é muito inteligente, então você vai ler comigo e vai entender rápido como que a gente vai ficar com as pessoas e vai ver o diabo ir embora e as pessoas vão ficar. Eles quem? Fala igreja, fala discípulos, fala salvos. Eles quem? Eles quem? Eles quem? Eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Fala para alguém perto de você. Só fica na fé quem persevera. Fala, o céu é na força. O céu é na força. Pergunta, vai ter que perseverar para estar aqui. Eu queria que fosse fácil. Não. Perseverar. No português, continuar. Ficar. Permanecer. Persistir. Perseverar. Continuar. Insistir. Permanecer. Persistir. Perseverar. Permanecer. Insistir. Continuar. Você vai fazer o quê? Eu vou continuar. Você vai fazer o quê? Vou persistir. Você vai fazer o quê? Eu vou ficar. Não é possível que você vai ficar. Eu vou ficar. Você vai fazer o quê? Eu vou permanecer. Domingo passado eu estava aqui, domingo agora eu estou aqui. E domingo que vem, meus pés ficarão aqui. Eu vou perseverar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui. E vocês que me aguentem. No dia que eu estiver com raiva, eu vou ficar. No dia que eu estiver piadista, eu vou ficar. No dia que eu estiver melancólico, eu vou ficar. Na estação do verão, do outono, do inverno, eu vou ficar. Com chuva, com sol, eu vou ficar. Por quê? Porque eles perseveravam. Fala para alguém perto de você, isso aqui é para quem fica. Isso aqui é para quem permanece. Isso aqui é para quem continua. Isso aqui é para quem persiste. Fala, persevera. Agora, perseveram no quê? 3 coisas que vale a pena a gente olhar. Primeiro, no ensino. E é bom você ler dos apóstolos. Quando você lê ensino dos apóstolos, você pensa, então era a doutrina do Pedro, então era a doutrina do Paulo, então era a doutrina... Não, é só você lembrar do texto da ceia. O que eu recebi, Quem ouve os apóstolos, ouve o Cristo. Porque Jesus disse isso quando os envia em Mateus 28. Ele diz, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Os caras entenderam isso e agora eles estão ensinando eles a guardar todas as coisas que ele havia ensinado. Volta lá para o capítulo 2. Então eles perseveram primeiro no ensino, na doutrina. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, na oração. Fala para alguém, pede você, fica.
Fala, fica. Permaneça. Persista no ensino dos apóstolos. Diga, fica. Permaneça. Insista na comunhão. Fica. Permaneça. Persista no partir do pão. Fala para alguém, a mesa, amigo. Fica, persista, insista na oração. Diabo sai, pessoas ficam. Para quem entendeu primeiro que isso aqui é um lugar para quem escolheu perseverar no ensino. Cara, que ensino? Sobre pessoas. Jesus olha para os discípulos e diz, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se numa pergunta de saduceu e fariseu sobre qual era o maior de todos os mandamentos, ele cita um e deixa um outro de bandeja ali, dizendo, o maior mandamento é amar Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o outro, que não é o mesmo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Agora é outra parada. Agora ele diz, eu não quero que você ame o outro como a ti mesmo. Eu quero que você ame o outro na medida de que eu vos amei. Então, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. A medida do amor nosso não é te amar do jeito que eu me amo, te amar do jeito que minha mãe me ensinou a amar. Não, a medida do meu amor por você é na medida de Jesus. Aí começa a fazer conta. Começa a fazer conta. Como é que Jesus me amou? Esperando eu parar de pecar. Como é que Jesus me amou? Esperando eu não ter erro algum. Como é que Jesus me amou? Esperando eu ser a pessoa que só acerta. Como é que Jesus me amou? Sendo o cara que pisa firme e nunca pisa torto. Foi isso ou não? Como é que Jesus me amou? Me dando metade do perdão e dizendo, já te perdoei demais, parou, porque você vive vacilando comigo, eu não tenho mais plano, eu não tenho mais promessa, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais espírito derramado sem medida sobre você. Essa é a medida? Como é que foi? Como é que Jesus chamou? Olha, eu vou te perdoar, mas você para lá e eu para cá. Como é que Jesus chamou? Não, eu vou te perdoar, mas no céu tu não entra, tá? Você não vai para o inferno, mas também você não entra no céu. Como é que Jesus chamou? Porque a medida que eu vou te amar não tem a ver com a medida que eu me sinto. Não tem a ver com a medida que eu me aceito. Não tem a ver com a medida que eu carrego de mim. Tem a ver com a medida que Ele deu para mim. E aí você vai ter que lembrar de Mateus 6, quando Ele ensina a gente a orar no Pai Nosso. Quando Ele ensina a gente a orar no Pai Nosso, Ele não manda a gente orar na ideia de que eu aceito o seu perdão porque eu mereço e está tudo certo. Você já leu? Você já orou o Pai Nosso alguma vez? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos deve. Eles perseveraram no ensino de Jesus, e o ensino de Jesus estava baseado no jeito que a gente se ama. Isso é tão real, que Jesus, uma vez, conversando com os discípulos, ele vai dizer assim, nisso sabereis que vocês são meus discípulos, pelo jeito que vocês pregam, pelo jeito que vocês expulsam demônio, pelo jeito que vocês vêm arrumadinho para a igreja, pelo jeito que vocês cantam bonitinho, pelo jeito que vocês aplaudem. Como que ele diz? Ele disse, nisso sabereis que vocês são meus discípulos, pelo jeito que vocês se amam. Olha a loucura. E é tão doido isso que ele diz, não adianta você dizer para mim, não adianta você dizer para mim que você me ama ou ama a Deus no céu, se você não ama teu irmão aqui. Porque como você pode amar quem você não viu, se você não ama quem você está vendo? Pode ser pesado para você, mas o evangelho, se eu não amar aqui, eu não amo lá, porque o céu não é para cima, o céu é para os lados. Olha para o texto da ceia. Por causa disso tem gente fraca, doente, morrendo. Por causa disso que não discernir o corpo não é o cabeça é Jesus, o corpo é a gente. Quando isso aqui ficar ruim, eu fico fraco. Quando isso aqui ficar ruim, eu fico doente. Quando isso aqui ficar ruim, a gente morre. Pastor, então vamos fazer conta. Se problema contigo me adoece, se problema contigo me enfraquece, se problema contigo me mata, está bem com você, me deixa forte. Está bem com você, me deixa sarado. Está bem com você, me deixa vivo. Pastor, eu quero ser vivo. Me ama. Pastor, eu quero ser saradão. Não precisa nem ir para a academia. Nos amamos.
Pastor, eu não quero ficar doente, eu não quero virar o cara que choca ovos de serpente na cabeça. Eu não quero ser ninho do diabo para ele ficar plantando na minha cabeça o tempo todo a morte em mim, o homicídio em mim, a traição em mim, a deslealdade em mim, a mágoa em mim, a dor em mim. O que eu faço? Escolha amar pessoas. Não porque você é legal, porque você não é legal. Você é estragadinho demais. Se você não acha isso, vai para o espelho agora, se enxerga. Você não é o último biscoito do pacote, você não é a última Coca-Cola do deserto. Não, você é alguém abraçado pela graça, que recebeu um favor que não merece. E agora virou habitação do Espírito, foi selado pela promessa do arrebatamento da igreja e vai entrar lá não porque você morreu, mas porque alguém precioso, puro, imaculado, derramou o sangue dele até a última gota e fez você filho da luz, porque te transportou do reino das trevas para a luz, pelo novo e vivo caminho feito no sangue dele, não no nosso. A gente estragado. Eles perseveravam no ensino. Qual o ensino? De entender que as pessoas vão saber o quanto a gente é discípulo. É legal pra caramba isso, eu vou te falar por quê. Porque quando Jesus tem uma conversa em Lucas 7,47, ele diz: quem muito foi perdoado, muito ama. A gente tem cantado uma música aqui que é esse versículo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Por que esse cara ama muito? Porque ele é sentimental? Não. Consciência da dívida. Gente sem noção vai sempre ter problema com gente porque ele não lembra ou tem consciência da dívida que recebeu. Por isso que na oração do Pai Nosso o cara diz: eu perdoa a minha dívida, Senhor, porque eu já perdoei quem me deve. Ele não está dizendo que perdoou o que deve porque ele é legal. Ele está dizendo: eu perdoo quem me deve porque eu devo demais também. Como ele sabe o tamanho da dívida dele, ele sabe que não perdoar a dívida do outro tem nome, hipocrisia. Não perdoar a dívida do outro tem nome, falsidade. Não perdoar a dívida do outro tem nome, não entrar no céu. Então Jesus diz isso, Lucas 4, cadê? 7,47 que eu falei? Onde a necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelada. Essa é uma versão, mas tem outras. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É óbvio que o perdão de Deus sempre é total. O que ele está dizendo em alto bom som é: se esse cara não tem consciência do tamanho do perdão que ele recebeu, o amor dele aqui vai ser sempre fraco. Então ele não vai saber quem é o pai dele, ele não vai saber que a casa é dele, ele não vai saber que é a festa dele, ele vai ter problema com os irmãos. Mas quando ele tem consciência do quanto ele foi perdoado, ele vem para a festa. Por quê? Porque ele sabe que a casa é dele, o pai é dele, o irmão é dele. O que faz esse cara rejeitar o pai, o irmão, a festa e a casa? A ideia de que ele merece mais do que os outros. Da onde vem isso? A ideia de que eu mereço mais do que os outros. Não ter consciência do tamanho do perdão que eu recebi. Esse cara que está tirando para tudo que é lado, igual a metralhadora, é o cara que sem noção, que não sabe o tamanho do BO que Jesus tirou ele. Porque se ele soubesse o quanto ele foi perdoado, o amor dele cresceria também na medida do quanto ele foi perdoado. Por isso que quando eu chego nessa igreja e vejo o irmão voltando, eu faço festa. Porque eu penso: era para ser eu, mas Deus me guardou no seu aprisco. Quando eu vejo alguém chegando na casa, eu falo: a casa é nossa, pode entrar, porque eu também não estou fora disso. Eu não quero saber quantos vão entrar para casa, eu não quero ficar fora da casa. Eu não quero saber quantos vão chamar Deus de pai. Eu só quero saber que eu também sou filho do mesmo pai. Eles perseveravam, diga alto, perseveravam no ensino dos apóstolos. Um dos ensinos dos apóstolos foi escolher pessoas, amar as pessoas como a si mesmo e melhor, amar as pessoas no nível do amor de Jesus. O ensino dos apóstolos foi perdoar. Agora, olha a doideira sobre isso. A gente tem um hábito de desistir de pessoas porque a gente não leu as escrituras o suficiente.
Biblicamente falando, a gente julga realmente os irmãos na fé. Não segundo a hipocrisia, a gente julga segundo a justiça. Eu não sei se você já leu isso, mas são 4 níveis para não perder o irmão. Talvez seria um tema de mensagem só isso, como ganhar um irmão. Biblicamente falando, eu ganho o irmão primeiro indo sozinho a ele. Não vou sozinho não, porque o que pode acontecer? É você que está ofendido? Vai a ele. Primeiro nível. É para você que te ofendeu? É com você que errou? Vai a ele. Pastor, e se ele não me ouvir? Calma, tem a segunda instância. A segunda instância para ganhar um irmão é chamar uma testemunha. Poxa, André, fui lá, Bruno não quis me ouvir. Vamos comigo? Pode ser que a gente, falando com ele, ele agora se arrependa e caia a consciência nele do quanto ele está ferindo o corpo. Ok. Eu e o André fomos e o Bruno não quis ouvir a gente. Desisto, já tentei tudo. Não é assim que a gente funciona, não. A gente vai até ganhar um irmão. Terceira instância. Fui eu sozinho, foi eu e o André, o irmão continua irreconciliável. Já sei. Vou confiar na igreja. Vou falar para geral. Vou trazer todo mundo. E aí não é delação premiada. É amar o corpo, confiar no corpo e acreditar que mais gente, mais fácil. Pegamos a igreja toda, falamos com a igreja e dissemos, a partir de hoje a gente tem que olhar para o Bruno, porque eu já fui com o André, e agora eu estou falando para vocês, vamos ver o que acontece, e agora está todo mundo no Bruno. E aí o Bruno, na terceira instância, é um nível que eu acho quase impossível de alguém chegar, mas tem gente que é ruim, tem gente que é muito estragado, tem gente que dá curso para o capeta, tem gente que tem cursinho de Satanás mirim, então tem gente que vai longe. Aí tem a quarta instância da Bíblia, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5. Entreguei para Satanás. Mas ele não entrega para Satanás jogar ele no inferno. Ele diz, eu entreguei para Satanás para que o diabo pegue o corpo, mas que a alma dele ainda se salve. Porque tem gente que não vai ouvir o irmão, tem gente que não vai ouvir o outro irmão, tem gente que não vai ouvir a igreja, mas vai ouvir o diabo. Se você acha isso um absurdo, talvez você está me ouvindo aqui e está brincando com Deus e vive essa vida safada e bandida. O pastor já falou, irmão já falou, todo mundo já falou e você continua irreconciliável. Calma, Satanás vai te achar. E Satanás trabalha para Deus. Já viu como que o filho pródigo volta para casa? Ele volta na sarjeta, no meio dos porcos, querendo comer o que porco come e sendo negado. E aí o pastor dos porcos diz para ele uma coisa que ele não sabe. Não. Quando ele ouve o não, porque o limite era o quê? Comer o que porco come. E aí o pastor do porcos fala, cara, você é filho. Com outras palavras, é isso que ele está dizendo. Isso aqui é de baixo demais para você. Isso é pecado demais para você. Você está brincando demais, mas isso aqui é muita coisa. Na sarjeta, no meio dos porcos, querendo comer o que porco come, o diabo diz, não, isso aqui é demais para você. Nessa hora caiu na cabeça dele quem? O pai. Quando ele lembra pelo que ele foi gerado, pelo que ele foi nascido, qual é a promessa que carrega sobre a alma dele, quando ele lembra quem chamou ele, quando ele lembra do que ele foi escolhido, quando ele lembra quem é o pai, quando ele lembra quem é o irmão, quando ele lembra qual é a casa dele, ele imediatamente diz, quantos trabalhadores da casa do meu pai tem fartura de pão e eu aqui pareço. Ele imediatamente começa a fazer conta e percebe que o que ele está vivendo não condiz com aquilo pelo qual ele foi gerado para ser. E aí ele diz para si mesmo, não tem profeta, não tem anjo, não tem ninguém. É ele lembrando pelo propósito pelo qual foi gerado. Ele diz para ele, levantar-me-ei, irei à casa do meu pai. Ele não dura mais um segundo na sarjeta, porque agora a ficha caiu. Ele lembrou que tinha pai, ele lembrou que tinha casa, ele lembrou e ele volta. Gente, faz conta. Como ganhar o irmão? A gente não desiste. É Mateus 18. Perdão. Cadê? É Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, olha só, irmão pecando contra a gente. Vai em particular com ele.
Instância número 1. É ou não é isso aí? Deu ruim. Não que conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, o que você fez? O que você fez? Fala, ganhei o meu, mas ele não pecou contra mim? Isso é loucura, porque o pecado do meu irmão não anulou a nossa filiação. Melhor, o pecado do meu irmão não anulou a nossa irmandade. Você vai pecar contra mim, eu vou ter que continuar sendo teu irmão. Porque pecado é coisa da nossa família. Versículo 16. Porém, se ele não te der atenção, instância 2. Leva contigo mais um ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Poxa, o cara aí, olha a sequência do versículo. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei para quem? Nossa, você vai dizer para a igreja, agora esse cara que está dizendo para a igreja, não está dizendo para queimar o cara e botar para fora da igreja. Ele está dizendo, falei sozinho, falei com testemunha. Não, agora vamos levar para a igreja para quê? Para que esse pecado cesse. E para que o meu irmão seja trago de volta para a comunhão, curado, sarado. Por quê? Porque a santidade afeta a igreja e o pecado também. Então, quem se feriu na igreja tem que ser sarado na igreja, porque a gente vai fazer o diabo sair, mas as pessoas vão ficar aqui. Você já leu 1 Coríntios 1:11 alguma vez? Já leu? Eu oro para que tenha esse tipo de maturidade aqui na igreja. Eu oro de verdade. Para que a gente pare de achar normal o cara na vacilação e dizer, eu não vou falar para o pastor, eu não vou falar com os irmãos, eu vou ficar quieto, eu vou orar. Orar não resolve quando o assunto é igreja e família. Não dá. Caros irmãos, fui informado. Caguetado? É caguetado que está escrito aí? É o quê? Fui fofocado. Fofoca? É delação? É o quê? Uma família da igreja de Corinto olhou para o que aquela igreja estava se tornando, pegou uma cartinha e escreveu para o pastor da igreja dando detalhe. Quem, como, onde, quando, por quê. E eles vão contando, ó, fulano está tendo caso com a madrasta. Beltrano toda a ceia sai da igreja bêbado. Cicrano traz comida para comer, 10 só ele come e deixa todo mundo com fome. Nossa, que fofoqueira. Agora olha a maturidade do Paulo. Quando ele escreve, ele não diz, estou sabendo que tem pecado aí. Olha, o Espírito me revela. E tem coisa, irmão, o pastor não tem bola de cristal. Não, quem vai revelar é irmão maduro. Paulo escreve dando o nome de quem contou. Por isso que fofoqueiro não se cria comigo. Pastor, eu quero te contar um negócio. Qual é o nome do negócio? Prefiro não comentar, então vai embora. Não, eu vou falar, mas eu não quero que chame. Vai embora. Porque quem quer resolver vai olhar na cara, quem quer resolver vai trazer para perto, quem quer resolver não vai largar a mão do irmão, porque essa conversa não é sobre perder pessoas, essa conversa é sobre ganhar irmão. Vá a ele em particular, se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Vai com testemunha, se ele te ouviu, ganhou teu irmão. Vai à igreja, se ele se quebrantar, ganhou teu irmão. Isso não é conversa sobre a peneira passar e as pessoas saírem. Isso é uma conversa sobre ganhar e não sobre perder. Ele não diz, o povo de Croia é fofoqueiro. Ele diz, eu só estou escrevendo essa carta. Irmão, alguém já foi abençoado pela carta de Paulo aos crentes de Corinto? Alguém já ficou emocionado lendo o texto da ceia? Fazer isto em memória de mim, que todas as vezes que beberdes. Já ficou emocionado lendo isso? Você só está lendo isso por causa dessa mulher. Se Croé, se essa mulher com a família dela não defende o que ela acredita que é o corpo, não tem a gente tendo essa conversa aqui à noite. Porque alguém escolheu pessoas, alguém escolheu gente, alguém escolheu perseverar no que aprendeu.
Volta para o capítulo 2 de Atos e eu vou encerrar aqui. Eles perseveravam no ensino. Dava para falar de perdão. Pedro aprendeu a perdoar 3 vezes, estava querendo levantar o nível dele para 7. E Jesus dá logo um número para ele impossível para dizer: quem perdoa não conta, quem perdoa zera. Esse papinho de perdoei, toda vez que está com raiva joga na cara, isso tem nome, não é perdão, é desculpa. Outro dia eu falo disso. Eles perseveravam na comunhão. Se você já leu 2 Coríntios, você vai ver lá na bênção apostólica o amor do Deus Pai, a graça redentora do Filho, mas a comunhão do... Essa pessoa que diz ter comunhão com o Espírito e não tem comunhão com as pessoas, ela não tem comunhão com o Espírito. Porque se tem uma coisa que o Espírito faz na igreja, é fazer a gente ter comunhão. Quando você é a habitação do Espírito Santo, você é conduzido a um nível de comunhão que você duvida do quanto você conseguiu continuar amigo de alguém que, em sã consciência, você não seria. Quando eu olho as relações que eu mantenho como pastor dessa igreja, com pessoas dessa igreja, eu falo, que loucura é essa? Não, não é loucura. É que quem promove comunhão no corpo é o Espírito. E o Espírito sabe como nos convencer, o Espírito sabe como nos colar, o Espírito sabe como nos unir de um jeito que não tem inferno, não tem pecado e não tem diabo que nos separe. Uma pessoa que diz que é cheia do Espírito, ela vai ter que se mover em comunhão no Espírito. E eles perseveram na comunhão no Espírito. Terceiro, eles perseveram no partir do pão. Eu não estou falando dessa mesa que a gente senta para comer e engordar. Eu estou falando daquela mesa onde a gente passa a ter tudo em comum. Eles escolheram ter tudo em comum. Eles escolheram chorar juntos. Eles escolheram sorrir junto. Eles escolheram comemorar e passar pelo luto junto. Por isso o que se repete depois do Calvário não é a cruz, é a mesa. Jesus nunca mais voltou para a cruz, mas ele sempre voltou para a mesa. No caminho de Emaús ele volta para a mesa. Na praia onde Pedro está nu pescando, quando ele chega na praia, o que está lá? Uma mesa. Jesus está sempre servindo esses caras e tendo comunhão com esses caras. E alguém diz, porque gosta muito de comer. Não, porque ele sabe que a gente só senta com quem a gente tem comunhão. Então Jesus manteve o partir do pão, a vida comum. Mas por último, olha o capítulo 2, olha o versículo do capítulo 2 de Atos. Olha como termina. Eles persistiram, permaneceram, insistiram nas orações. Fala alto, continuaram orando. Não, isso não pode ser o teu alto. Fala alto, continuaram orando. Persistiram em orar. Permaneceram orando. Lembra que o primeiro perseverar foi no ensino? Você acha que a igreja primitiva orava pelo quê? Pela casa própria? Você acha que a igreja primitiva orava para Deus devolver a pessoa amada em 4 dias? Você acha que a igreja primitiva orava pela carreira comercial? Se eles perseveraram no ensino, vocês acham que eles perseveraram orando pelo quê? Pelo que Jesus os mandou orar. Pergunta para alguém perto de você. Jesus mandou orar pelo quê, hein? Mateus 5:44. Tomara que eu ache alguém para orar comigo sobre isso hoje. Olha a conversa. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos... para que vos torneis filhos do vosso... Qual é o motivo de eu orar? Eu vou orar por isso para me tornar filho do Pai. Está comigo ou não? Deus me livre de orar por isso. É por isso que você é filho do diabo.
Deus me livre de orar por isso. É por isso ser ninho de demônio. Porque quando Jesus ensinou a gente a orar, não foi pelo carro que eu vou trocar no final do ano, pela conta que vai engordar. Ele disse, volta para o 44. Amai-vos vossos inimigos. Fácil amar inimigo? Fácil amar inimigo? Mas ele dá a dica. Ele primeiro manda amar, mas depois ele explica como que a gente consegue amar quem nos persegue. Como que a gente consegue amar quem faz mal para a gente? Como que a gente consegue amar quem nos ofende? Ele diz ali na sequência, ó, orai pelos que vos perseguem. Lembra no que a igreja perseverou? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na... Essa igreja está tendo filhos assassinados todo dia. Essa igreja não tem problema de fofoca, essa igreja tem problema de morte. Alguém está descobrindo que é crente e está matando. E agora estão olhando para essa pessoa que mata eles e está amando essas pessoas. Que loucura! Não, eles lembraram do que Jesus ensinou para que eles fossem filhos. Jesus ensinou que para que eles fossem filhos, eles deveriam amar os seus inimigos. Ele não nega que é inimigo, mas ele diz claro o seguinte: orai pelos que vos perseguem. É uma frase da Vinde. Eu sempre me apaixono por aquilo que eu oro. Eu sempre me apaixono pelo aquilo que eu oro. Quando Jesus manda orar pelo inimigo, sabe o que ele está dizendo? Hoje é rancor. Hoje é mágoa. Hoje é decepção. Mas quando você virar intercessor, virou o jogo. Quando você virar intercessor do inimigo, você vai ter batismo de amor. Você não vai orar para que o pé caia, você não vai orar para que quebre a cara, você não vai orar para que morra. Você vai começar a ficar apaixonado. E alguém vai dizer, o que está acontecendo? É que os filhos de Deus amam tudo que Deus ama e odeiam tudo que Deus odeia. Olha o texto, olha o versículo 45, olha essa coisa, para que vos torneis filhos do vosso... Jesus está tomando pancada na cara. Jesus está sendo crucificado na cruz. O que ele faz? Ora, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Filho, porque os filhos de Deus amam o que Deus ama e odeiam o que Deus odeia. Deus odeia o diabo, mas Ele ama as pessoas. Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Deus odeia, diabo sai, pessoas ficam. Como que fica quando alguém troca rancor, a mágoa, a decepção e começa a dizer, eu não sou dos que amaldiçoam, eu sou dos que intercedem, eu não sou dos que praguejam, eu sou dos que abençoam, eu não sou dos que odeiam, eu sou dos que amam. Amigo, a minha vida toda, a minha vida inteira está entregue para esse lugar. Todo o meu propósito de vida está entregue para esse lugar. Tudo que eu penso. Ontem eu fui para Belo Horizonte com Priscila, voltei de lá rápido. Caramba, preguei. Quando eu terminei de pregar, falei da minha paixão pela minha igreja. Levei algum material que eu tenho e falei, cara, eu não quero R$1 para minha casa. Mas se vocês quiserem abençoar a minha igreja, compre esse material. Eu vou chegar lá domingo, vou ofertar, vou ficar feliz da vida. Quando acabou o culto, aquela fila de gente acreditando no que a gente acredita e ofertando. Eu devo ter recebido uns R$5.000 de oferta, é o que eu vou ofertar aqui hoje. Você pode dar glória ou ficar com inveja. Eu ainda estava em Belo Horizonte, quando eu peguei o telefone e liguei para um dos serraleiros que fazem serviço para a gente, e fez o galpão, e disse para ele, amanhã você começa a fazer o galpão da biblioteca, porque o dinheiro para te pagar eu já arrumei. Agora, olha a doideira. Priscila e eu não temos filhos para colocar na creche. Priscila e eu não temos uma casa pronta para pegar todo o dinheiro que a gente ganha e colocar aqui. Priscila e eu não temos nenhum carro quitado para falar, está sobrando dinheiro e eu estou podendo abrir mão de R$5.000. Algum problema com isso? Nenhum.
Agora doideira. Esse lugar não tem calçada decente, então eu botei no coração de fazer a melhor calçada possível. Até porcelanato eu estou colocando. É um escândalo, eu sei disso. Eu sei, para o demônio dessa cidade que é pobreza, deve ser um escândalo. Até falar em baixo-assinado, porque a calçada ficou muito larga, porque calçada para pobre tem que ser curta e desgraçada, não pode ser larga. Falaram, vou fazer um abaixo-assinado para quebrar essa calçada, está larga demais. Não pode fazer isso aqui. No primeiro momento, eu fui olhar as pessoas que estavam falando besteira. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Várias vezes essas mesmas pessoas foram assistidas. Quando a enchente entrou na casa deles, a gente lavou a casa deles. Quando faltou móveis, a gente deu. Quando não tinha comida, cestas básicas. Pensa na loucura. Não parece o diabo? Minha mente foi longe. Eu falei, dentro de mim, desgraçados, miseráveis. E o pior, eu fui mais longe. A minha mente começou a considerar, vale a pena gastar o resto da minha vida por esse tipo de gente? Todo dia alguém vira para mim, você vai continuar sendo pastor em Belfor Roxo? Você não tem noção, vir para cá é só no batismo de amor por Jesus. Não tem um ano que eu fui pregar em Manaus, na Roraima. Quando eu terminei de conversar, o almoço era, quanto que o senhor quer receber de salário para vir embora para cá? E os caras lá não brincam. Casa, carro e uns 20 mil de salário brincando. Eu disse, não, eu sou pastor de uma igreja rica em Belfor Roxo, eu preciso ficar lá. Eu falo rico para me convencer. Toda hora alguém fala isso aí, escuta o que eu vou te falar. Quando começa uma conversa fiada dessa e você vai abraçando isso, daqui a pouco você está questionando o propósito. Será que vale a pena? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que vale a pena sofrer por um monte de gente que não quer nada com nada? Aí eu me lembro do Espírito Santo gritar para mim, sabe por que você está pensando um monte de bobagem? Eu disse, por quê? Porque você parou de orar por eles. Irmão, eu sabia o nome de todo mundo. Eu fui para dentro da mesma obra que estavam falando mal de mim. Levantei a mão, ainda com ódio, ainda com mágoa, ainda chateado. Mas eu comecei a falar o nome daquelas pessoas e dizer, eu te abençoo. Porque eu não sou pastor para te amaldiçoar, seus filhos estudarão aqui. Suas filhas vão fazer faculdade aqui. Eu comecei a abençoar eles, irmão, amigo. Eu estou mais animado que nunca para colocar serralheria escola, mercado escola. Eu estou mais animado do que nunca para ver a creche e a escola lá. Aí alguém fala, pastor, o que aconteceu? Quando eu oro, eu me apaixono. O diabo sabe que a oração é um lugar onde Deus tira as loucuras e coloca amor. A oração é um lugar onde saem as mágoas e vem paixão e amor. Eu não sei você, mas essa noite eu não vim praguejar. Essa noite eu não vim contender. Essa noite eu não vim dividir. Essa noite eu vim abençoar quem me persegue. Essa noite eu vim abençoar quem me magoa. Por quê? Porque Deus me fez ser filho dele. O calamashure candarama. O lamaracandaramachure candaramaia. Eu não sei se eu vou achar mais alguém para orar comigo aqui. Mas se tiver 1, 2, 3, se junte a mim essa noite. Eu vou perseverar em oração. Eu não vou perseverar na mágoa. Tem gente que persevera no rancor. Tem gente que persevera na mágoa. Tem gente que persevera na ofensa. Mas nós não somos assim. Diabo sai. Diabo sai. Diabo sai. Pessoas fiquem. Diabo sai. Pessoas fiquem. Diabo saia. Pessoas fiquem. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam
no partir do pão. Ore, ore, ore. Nisso sabereis que sois meus discípulos, pelo jeito que vocês se amam. Essa noite o Espírito não vai medir a nossa língua estranha. Essa noite o Espírito não vai medir a roupa que vestimos, o perfume que colocamos. Essa noite o Espírito vai medir o batismo de perdão, amor. Ame. Escolha pessoas. Escolha pessoas. Escolha pessoas. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Senhor, eu não duvido que o profeta viu a peneira passar. Eu só não acredito que a peneira é para levar pessoas. Não. O Senhor foi atrás do Pedro caído. O Senhor deu para o Pedro ovelhas para que ele apacentasse. Porque o Senhor entendia que um caído se tornando pastor explicaria mais a igreja do que qualquer outra coisa. Porque aqui é a reunião dos caídos, dos traidores, dos que te negam até amadurecerem na fé. Mas dá-nos um batismo de amor agora. E nos ensine a perseverar, a estar juntos como igreja. E a viver os teus propósitos para a glória do teu nome. Eu oro por cada coração enlutado, magoado, machucado. Por cada ouvido que tem ouvido do inferno o sussurro da vingança, da raiva. Ah, Senhor, nos ensina a orar pelos nossos inimigos, para que todos saibam que somos teus filhos. Nos ensine a orar com amor, confiando num Deus que restaura. E que a gente dê o testemunho. Resisti e ganhei meu irmão. Nós não somos os que perdem os nossos irmãos. Nós somos aqueles que ganham os nossos irmãos. Não, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Então nos ensina a perseverar em Ti, para a glória do Teu nome.
Em o nome de Jesus, quem concorda faz alguma coisa aí.